Esta é a estela do Código de Hammurabi, uma das maiores conquistas da humanidade. Gravada há quase 4.000 anos, ela representa o poder e a justiça do primeiro grande império da Babilônia. Cada uma dessas linhas foi gravada com extremo cuidado, refletindo regras sobre comércio, família e punições. Mas você sabia que apenas uma pequena parte da população podia entender essas inscrições? Imagine um mundo onde a sua vida dependesse de palavras gravadas na pedra, onde leis não eram apenas regras, mas símbolos de poder divino e controle. Hoje, mergulharemos no fascinante Código de Hammurabi, o mais antigo conjunto de leis escritas da humanidade. Descobriremos como ele moldou nossas civilizações até os nossos dias. E se você gosta de explorar os mistérios da história e desvendar curiosidades fascinantes sobre civilizações antigas, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as novidades. Aqui você viaja pelo passado para entender o presente. Estamos na antiga Babilônia, há quase 4.000 anos. Esta era uma terra de zigurates grandiosos, mercados movimentados e poderosos reis. Entre eles, Hammurabi destacou-se não apenas por suas conquistas militares, mas por algo ainda mais revolucionário, um conjunto de leis gravadas em pedra, conhecidas como o Código de Hammurabi. Mas será que essas leis eram justas ou seriam uma ferramenta de controle absoluto? No coração da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, floresceu uma das mais notáveis civilizações da história, a Babilônia. Uma cidade próspera e estrategicamente localizada. Tornou-se o epicentro de um dos impérios mais poderosos do século XVIII a.C. Esse período foi marcado pela liderança de um homem cuja visão ultrapassava a força militar, Hammurabi, o sexto rei da dinastia Amorita. Hammurabi ascendeu ao trono em um momento turbulento, quando as cidades e estados da Mesopotâmia disputavam incessantemente por terras férteis e recursos preciosos. Mas ele não era apenas um estrategista militar. Ele tinha um plano grandioso para unir o seu império. Para isso, ele precisava de algo mais duradouro do que a força das armas. Um conjunto de leis que trouxesse ordem, justiça e estabilidade. Assim nasceu o famoso Código de Hammurabi, gravado em uma imponente estela de diorito de mais de 2 metros de altura. O código contém 282 leis que regem praticamente todos os aspectos da vida: comércio, casamento, punições criminais e até mesmo a responsabilidade profissional. No topo da estela, uma cena marcante mostra Hammurabi recebendo essas leis diretamente das mãos do deus Sol e da Justiça, Shamash. Esse detalhe não é mero simbolismo, ao retratar-se como escolhido pelos deuses para estabelecer a ordem divina. Hammurabi consolidava sua autoridade não apenas como rei, mas como representante divino na Terra. Essa estratégia também ajudava a legitimar as leis em um mundo onde a religião e a governança eram inseparáveis. O código foi exibido publicamente, possivelmente em locais de destaque, como templos e praças, para que todos pudessem ver, ler e entender o que era esperado deles. Contudo, é importante notar que nem todos tinham acesso direto às inscrições. Muitos cidadãos eram analfabetos. Isso fazia com que o código dependesse da interpretação do escriba e juiz da época, reforçando ainda mais o controle central do governo babilônico. Mas será que essas leis eram realmente justas? O código revelava uma sociedade altamente hierárquica, onde as punições variavam conforme a posição social do indivíduo. Por exemplo, uma ofensa cometida por um homem livre contra o escravo tinha uma penalidade muito mais branda do que se ambos fossem homens livres. Ainda assim, o código representava uma tentativa inovadora de sistematizar a justiça e criar um senso de responsabilidade dentro de uma sociedade diversa e complexa. Ao escrever essas leis em pedra, Hammurabi não apenas estabeleceu regras para o seu tempo, mas também deixou um legado para a história.
Ele sabia que a ordem social dependia de algo maior do que a força militar, um contrato entre governantes e governados, baseados em princípios claros e, em teoria, imutáveis. Com isso, a Babilônia não era apenas um império de conquistas, mas também um modelo para a civilização futura. O Código de Hammurabi é famoso por sua frase mais conhecida, olho por olho, dente por dente. Mas ele também revela detalhes fascinantes e, por vezes, controversos sobre a sociedade babilônica. Lei do talião. Se alguém arrancasse o olho de outra pessoa, feria o próprio olho arrancado. No entanto, se um escravo fosse a vítima, a punição para o agressor era apenas uma multa. Isso revela uma sociedade onde a justiça não era igualitária, mas proporcional aos status sociais, bem parecido com o que nós vivemos hoje, não é? Se um construtor erguesse uma casa que desabasse e causasse a morte do dono, ele seria condenado à morte. Se o acidente matasse o filho do dono, o filho do construtor deveria ser executado. Uma punição severa, mas que também assegurava qualidade no trabalho. Direito das mulheres. O código trazia algumas proteções às mulheres. Se acusada de traição, uma mulher podia provar sua inocência atravessando um rio. Se sobrevivesse, era considerada inocente. Além disso, mulheres abandonadas por seus maridos podiam retornar à casa dos seus pais com o seu dote. Regulação do comércio. Os comerciantes eram fortemente regulados. Se alguém entregasse produtos de má qualidade ou cobrasse indevidamente, deveria restituir o valor e ser punido fisicamente. Isso demonstrava a importância do comércio na estabilidade do império. Falsas acusações. Se alguém acusasse outra pessoa sem provas e fosse considerado culpado, receberia a mesma pena que havia solicitado para o acusado. Uma forma criativa de desestimular falsas acusações. Essas leis não eram apenas regras, eram um reflexo das prioridades e desigualdades de uma sociedade antiga. Apesar de algumas parecerem brutais, elas demonstram um esforço pioneiro para criar ordem e responsabilidade. O Código de Hammurabi influenciou profundamente não apenas a sua época, mas também sistemas legais posteriores. Sua ideia de documentar regras e responsabilidades é um marco na história da civilização. Da Grécia Antiga à Revolução Industrial, o eco dessas leis ainda pode ser sentido. Ele nos lembra que a busca por justiça e ordem é tão antiga quanto a própria humanidade. Mas as leis não eram a única grande contribuição da Mesopotâmia. Você sabia que os sumérios, predecessores de Hammurabi, criaram algo tão revolucionário que ainda usamos hoje? No próximo episódio, descubra como um simples objeto mudou o mundo para sempre. E se você curtiu esse vídeo, deixa seu like e compartilha com quem também ama mergulhar na história. Inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio e diga nos comentários o que achou ou o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Te vejo no próximo vídeo.